próxima palestra será a palestra apresentada pelo Dr. Salvador Canigueral, é doutor em farmácia pela Universidade da Barcelona, professor de farmacognosia, pesquisador nas áreas de Química e Biologia de Plantas Medicinais, membro titular da Real Academia de Farmácia da Catalunha, membro fundador e presidente do Cefit e da Associação HPTLC, é presidente da Comissão da Farmacopeia Espanhola e, desde 1998, colabora com a Farmacopeia Europeia como membro-presidente de vários grupos de especialistas, incluindo grupos sobre extratos, drogas vegetais e preparações vegetais. Welcome, Dr. Salvador Canigueral. It's a great Seja pleasure. bem-vindo, professor Canigueral. É uma honra e um prazer ter os seus conhecimentos compartilhados aqui no nosso evento e nós gostaríamos de agradecê-lo por se disponibilizar a estar conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu tentarei agora compartilhar a minha tela consigo. Deve ser este botão aqui. Vocês enxergam a minha tela, por favor? Yes, perfectly. Sim, professor, enxergamos perfeitamente. Ótimo. Bom, ah, olá a todos. Eu estou muito satisfeito em poder usar essa oportunidade de conversar com vocês e mostrar-lhes alguns fatos a respeito de como as monografias da Farmacopeia Europeia são preparadas no que diz respeito a related to multi-species herbal drugs and herbal. preparações vegetais multiespécie. Eu gostaria de lhes dizer também que, se o teor desta apresentação, uma vez que esse teor representa a minha opinião, a minha visão, não necessariamente corresponde com a visão de quaisquer das instituições para as quais eu trabalho. Tendo dito isto, permitam-me, por favor, introduzir o teor. Primeiro, eu quero falar da Farmacopeia Europeia, apresentando esse trabalho. Quero também apresentar preparações de drogas vegetais para que vocês entendam o teor pleno da minha apresentação. Depois eu quero falar também de textos e monografias da Farmacopeia Europeia, uma série de monografias em drogas vegetais múltiplas, We solve the fact of having several species in a single a monograph. respeito das diversas espécies numa única monografia, numa única preparação, e falarei das diferentes seções das monografias. Muito rapidamente, falarei também da elaboração de monografias individuais da Farmacopeia Europeia, depois extrairei algumas conclusões. Eu estou muito grato a José Ângelo e a minha gratidão a ele pela oportunidade dessa apresentação para mostrar como são preparadas as monografias da Farmacopeia Europeia, uma vez que, na verdade, na maioria das monografias nós fazemos basicamente o mesmo tipo de trabalho. Portanto, todos meio que sabem como isto é realizado, mas eu gostaria de insistir em uma coisa que não está muito claro na farmacopeia. Os medicamentos precisam cumprir com a farmacopeia, quer dizer, essa é uma direção da União Europeia a respeito de produtos medicinais de maneira geral, não apenas os vegetais, e que os produtos devem cumprir os padrões de qualidade das monografias da farmacopeia europeia ou daqueles de farmacopeias de Estados membros da União Europeia. Isto significa que todo produto medicinal na Europa precisa cumprir com a farmacopeia europeia. A farmacopeia europeia é uma instituição que pertence à Direção de Qualidade de Medicamentos e Qualidade e Atenção à Saúde, é DQM, que pertence ao Conselho da Europa. Eu quero lhes dizer que o Conselho da Europa não é a União Europeia. Trata-se de uma instituição distinta. Institution with more countries than the European Union. Quarters of É separado. A sede do EDQM, inclusive, eu estou neste momento nas instalações da EDQM, porque eu estive numa reunião aqui hoje, acabei de sair dessa reunião neste momento.
precisamente para lhes oferecer esta apresentação. A farmacopeia europeia members. These are 39 European states. possui 39 estados europeus e a própria União Europeia também como membro dessa farmacopeia. Parte desses 39 estados europeus também são membros da União Europeia, o que significa que a farmacopeia europeia é obrigatória em termos de produtos medicinais em todos os estados membros. E, além disso, nós temos também observadores. Vocês vejam aqui que são 31 mais 2. E existe uma razão específica para isso, é que depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia e Bielorrússia foram removidas da membresia do Conselho da Europa, ou melhor, foram suspensas, a sua membresia foi suspensa. E eles passaram a ser apenas observadores, embora estejam suspensos nesse momento. E, além disso, nós temos outros 26 países não europeus, entre eles o próprio Brasil, a Argentina, o México, no continente latino-americano, mas também os Estados Unidos, Canadá, a China e outros, Taiwan, por exemplo. Além disso, como eu dizia, a OMS e o equivalente é o FDA de Taiwan também participam como observador. A farmacopeia europeia estabelece padrões de qualidade para produtos medicinais e seus ingredientes. Essa é uma questão internacional, o que significa que, deixa eu ver como dizer isso, é que é preciso haver um acordo, não é, a partir de uma série de países ou de estados membros da farmacopeia europeia, ou seja, é obrigatório, isso inclusive nos vincula os 39 membros e a União Europeia. Isso é adotado por consenso, diga-se de passagem, o que significa que todas as decisões sobre as monografias na farmacopeia europeia precisam ser aprovadas por todos os seus membros. Ou seja, nós podemos enviar alguma coisa para aprovação pela comissão e nós precisamos a aprovação de todos, não é? Para não termos problema de veto por quaisquer países. São regularmente revisados para refletir o estado da arte, da tecnologia e necessidade dos usuários. Bem, agora eu gostaria de lhes apresentar esses conceitos, né, de drogas vegetais, ou drogas, preparações de drogas, de um lado. Aqui nós temos as definições, e a maioria de vocês, na verdade, sabe do que se trata. Não sei se vocês dizem isso de forma diferente, né? Nós chamamos de drogas vegetais. Drogas vegetais são basicamente as plantas inteiras ou partes da plantas, ou fragmentadas ou partidas, em estado não processado, frequentemente na forma seca, às vezes in natura. E nessa monografia geral, quando falamos em planta, nós nos referimos a isso num sentido mais amplo, ou seja, nós incluímos também algas, fungos e líquens. Certos exudatos que não foram sujeitos a um tratamento específico também são considerados drogas vegetais. E esse termo, herbal drug, ou droga vegetal, é aquele utilizado na farmacopeia europeia. Na União Europeia se chama de substância vegetal, mas a definição é essencialmente a mesma. E depois nós temos também as preparações vegetais, não é? Que está incluído também na direção da farmacopeia europeia, que nós chamamos de preparações de droga vegetal. Na farmacopeia europeia, normalmente eu prefiro falar de preparação vegetal, mas tratam-se de produtos homogêneos obtidos a partir de drogas vegetais e a sua exposição a tratamentos de extração, destilação, expressão, fracionamento, purificação, concentração ou fermentação. De forma cut or powdered herbal drugs, extracts, essential oils, extratos, óleos essenciais, sucos expressos, exudatos processados. Uma preparação vegetal é um produto que está pronto para ser integrado num medicamento como um ingrediente ativo. E para entendermos essa questão, essas diferenças entre planta medicinal, droga vegetal ou uma preparação vegetal, até um produto medicinal vegetal, este é
o esquema de produção de um produto medicinal vegetal. Então, nós temos o ponto de partida, que é exatamente a planta medicinal. Nós não temos monografias da planta medicinal, porque esse não é o objetivo da farmacopeia. Depois da colheita e do processamento pós-colheita, limpeza, secagem, o que quer que seja necessário, nós temos, então, uma droga vegetal. A droga vegetal, depois da sua maceração, extração, ou qualquer outro processo necessário, pode passar para a preparação vegetal. A preparação vegetal é aquilo que nós introduziremos um produto medicinal como ingrediente ativo. E o que nós precisamos, além da preparação vegetal, é a fórmula, os ingredientes, da sua forma, etc. Então, tudo junto. A preparação vegetal mais a fórmula e os ingredientes é o que nos oferecem o produto medicinal vegetal. É o produto que nós finalmente administraremos ao paciente. Na farmacopeia europeia, nós temos apenas monografias em drogas vegetais e preparações vegetais. Nós não temos monografias sobre produtos medicinais vegetais ou produtos finais, pelo menos até este momento. E que tipo de textos nós encontramos na farmacopeia europeia? Primeiro, a monografia geral. Quer dizer, primeiro eu quero dizer o seguinte, que se trata de um manual de instruções para melhor entendermos os textos da farmacopeia europeia. Vocês, se quiserem utilizar a farmacopeia, precisam lê-lo. E depois nós temos uma série de capítulos gerais e dados gerais, que são informações e capítulos informacionais mais genéricos. Nós temos depois as monografias gerais, e nós mostraremos as monografias gerais que nós temos aí, e depois, finalmente, as monografias individuais. Então, por exemplo, a monografia individual se aplica, a monografia geral se aplica à individual, ou seja, nem sempre é necessário se ler tudo. E este gráfico, ele tenta exatamente exibir o que está ao redor de todos os demais tópicos na farmacopeia. Nós temos 25 métodos gerais específicos à farmacognosia. Nós temos um texto sobre o controle de qualidade microbiana de produtos vegetais, ou melhor, 6 gerais sobre drogas vegetais e preparações de drogas vegetais, outros sobre óleos essenciais. Uma coisa importante é que nós começamos a introduzir, isso não é obrigatório, não se tratam de capítulos obrigatórios, todas as demais monografias são obrigatórias, mas essas aqui não são obrigatórias, que são monografias que ajudam o leitor a entender melhor a preparação da monografia, neste caso, as monografias sobre extratos ou óleos essenciais. E depois, nós temos mais de 400 monografias individuais sobre vegetais. Na verdade, aqui diz 400. Of general method on pharmacognosy, going from foreign matter to the HPLC of herbal drugs or microscopic examination. E aqui nós temos os capítulos gerais, né, que incluem os métodos de farmacognosia e uma série de outras coisas que se aplicam quando necessário para se realizar a análise de drogas vegetais e preparações vegetais. E depois nós temos um outro texto relacionado, outras seções também, como aqueles que eu mencionei anteriormente, no que diz respeito à contaminação microbiana, etc., ou microbiológica, melhor dizendo. E neste caso aqui, por óleos graxos e óleos essenciais. Isso é importante, ou melhor, o que é importante é que os requisitos se aplicam a toda a classe, ou seja, o que está determinado na monografia geral para drogas vegetais é aplicável a todas as monografias individuais de drogas vegetais. Por exemplo, o controle necessário de contaminação microbiológica está estabelecido na monografia geral das drogas vegetal, ou o controle, por exemplo, de pesticidas está também declarado na monografia geral de drogas vegetais. Ou seja, não se trata de algo que é repetido na monografia individual, tá certo? Isso já se sabe que precisa ser aplicado a todas as monografias. No que diz respeito ao número de monografias individuais, aqui nós temos, no caso dos herbáceos, desde o primeiro
da primeira edição da farmacopeia europeia, quando a farmacopeia europeia começou em 1964, primeiro publicado em 1969. Portanto, à época, nós tínhamos 36 monografias e agora nós temos, como eu já disse, mais de 400. E a distribuição destas monografias em termos em tipos são basicamente partes de vegetais. Depois nós temos extratos com 12%, óleos essenciais com 8%, exudatos, amidos, gomas e mucilagens, depois com 6%, óleos graxos, e outros. Então, assim, produtos apiários também, que funcionam no mesmo grupo de plantas, e também homeopáticos. Homeopáticos não está no grupo de plantas, mas nós temos algumas monografias relacionadas a plantas. Eu apenas quis introduzir isto aqui como uma visão geral de distribuição das monografias, no que diz respeito às plantas. Houve algumas melhorias em anos recentes, como, por exemplo, o capítulo geral em termos de cromatografia em camada delgada de alta performance. Depois eu ainda entrarei em alguns detalhes a respeito disso, eu terei sessões específicas a respeito de algumas monografias individuais. E nós temos também o método geral para determinação de contaminação em alcaloides pirrolizindos e depois também glicosídeos e hidroxiantracenos. Recentemente, nós publicamos também monografias sobre flores flor de cannabis, Isso foi publicado, acho que em janeiro, e até o dia 1º de julho devemos ter uma atualização. Esses são guias para a elaboração das monografias. Nós temos um guia geral para a elaboração dessas monografias. É um guia geral para todas as monografias. But in addition, we have a special guide. É um guia especial também para drogas vegetais e preparações de drogas vegetais. E isto é muito importante, porque assim, porque você pode inclusive baixar isso da internet, e muitas vezes é útil ter isto consigo para se entender certas coisas específicas dessa farmacopeia. E passando agora para a monografia multiespécies. Monografias multiespécies são aquelas em que mais de uma espécie é aceita como droga vegetal ou na preparação vegetal. Uma série de espécies, no caso da farmacopeia europeia, são de 2 a 4 para serem consideradas multiespécies. Normalmente, tecnicamente, elas são espécies relacionadas, mas sempre com alguma semelhança na sua composição, que não podem ser utilizadas indistintamente como fonte de uma preparação, uma droga vegetal. Especialmente aquelas espécies que são aceitas como fonte da mesma preparação ou droga vegetal numa autorização de produtos medicinais na Europa. Agora, eu não sei se está muito claro, acho que não esclareci antes, que a monografia na farmacopeia europeia existe para uma abordagem medicinal, para produtos medicinais que sejam aprovados ou que já tenham sido autorizados para comercialização na região europeia. Isso é importante, porque nós não trabalhamos, por exemplo, com suplementos dietéticos, né? Porque até mesmo, embora esses produtos também possam utilizar a farmacopeia europeia. No que diz respeito ao número de monografias, estas estatísticas aqui mostram todas as monografias de que eu falava anteriormente, menos os produtos homeopáticos, por exemplo, e produtos de apiários. Aqui nós temos mais de 300 no total, que são monografias de espécies únicas, 43 que são com 2 espécies e 23 sobre 3 ou mais espécies. Quando nós herbal preparations, you can see that, of course, we have more monograph on herbal drugs. São 220 espécies, ou melhor, monografias em espécies individuais, e mais de 3 e outras tantas
com 3 ou mais. No que diz respeito às separações, os números são muito altos, eu não preciso repetir, mas seria interessante observarmos agora isso aqui, olha. Dentro de cada grupo, monografias que utilizam apenas uma única espécie, mais de 80%, e esses que utilizam duas espécies, vocês veem aqui 11, 12 ou 11 no total, ou 3 ou mais espécies que correspondem a 5%, 8%, 6%. Ou seja, vocês vejam que nos diferentes grupos nós utilizamos a mesma situação, é sempre ao redor de 80, de 11 ou 12 e de 6 ou 7% de monografias especificamente com uma espécie, duas espécies ou 3 ou mais espécies. Nós vemos aqui a distribuição dessas preparações multiespécie, no total de 66 monografias. Vocês vejam aqui que essa distribuição segue mais ou menos a situação que nós vimos anteriormente com todas as monografias. 60% são partes de plantas, 17% de extratos, 9% exudados, amidos, gomas e mucilagens, 6% de óleos essenciais e 6% de óleos graxos e ceras. Agora, eu gostaria de lhes mostrar, não é, o índice de monografias individuais e adentrarei em algumas dessas sessões para lhes mostrar como nós resolvemos, ou melhor dizendo, como nós introduzimos algumas questões específicas, levando em consideração as espécies específicas. O nome, primeiro, a definição, a produção. Nem sempre é necessário introduzir a produção. A produção, na verdade, só é introduzida no caso de algumas preparações vegetais, como de extratos ou óleos essenciais. Características ou qualidades, que não é uma seção obrigatória, a maioria das vezes até está vazia. A identificação, os textos e o ensaio, esse, na verdade, é o núcleo da monografia, é o coração da monografia. Depois, conservação, que apenas é indicada quando for diferente daquela da monografia geral, que eu lhes mostrei anteriormente também. Bom, no guia geral para drogas vegetais, para preparações vegetais, drogas vegetais, aqui nós temos a nossa definição, mas a monografia ela pode cobrir também diversas espécies de plantas diferentes, nomes científicos são mencionados um após o outro. Quando separados por vírgula, por conjunção aditiva e, ou por conjunção aditiva e conjunção alternativa, ou mesmo por, assim como, todas as espécies são consideradas equivalentes e podem ser utilizadas indiferentemente ou mesmo como uma mistura. Quando separados por conjunção alternativa e não há indicação de que a mistura possa ser utilizada, então apenas uma das espécies pode ser utilizada sem mistura. Ou seja, se houver duas espécies, nesse caso você vai utilizar uma ou a outra, mas não. Isso, na verdade, é muito raro. Há conjunção alternativa entre as duas espécies. Aqui nós temos um dos casos, quando você tem, por exemplo, essas duas espécies e as duas espécies são aceitas, são Agoraphyton procumbens e Arpacoraphithis zeridenclin. A definição mostra, por exemplo, que raízes secundárias secas e cortadas podem ser utilizados. Isso significa que você pode utilizar uma, outra ou uma mistura de ambas. Quando você passa para a identificação, e eu dizia, nós observamos aqui as características microscópicas, as características macroscópicas, e hoje em dia nós by one or the other species, a single macroscopic and a single microscopic descriptions are used because they are comprehensive of both species. So this is the easiest situation. We can go to another Crataegie volume, Hawthorn leaf and flower. You have the definition here, in which you can see that da folha ou da flor, e são 4 espécies aceitas. Esse aqui é um caso um pouco mais complicado, né? Quando você tem um grande número de espécies, Crategeus monogina, Levigata, Pentagina, Azarolos. Neste caso, vocês vejam, naturalmente, eu não me aprofundarei nisto aqui, mas vocês podem
ver como as características são estabelecidas e quando há características diferentes, a espécie é mencionada. Então, por exemplo, para caules, uma coisa, quando nós falamos das folhas, existem características que são comuns a todas as espécies, mas quando houver características in the que different species, then the species is mentioned. And the same for the other part of the herbal é identificado. Isto é para a descrição microscópica. Quando nós, melhor, macroscópica. Quando nós falamos da identificação microscópica, aí nós temos exatamente a mesma situação. Quer dizer, nós temos as características comuns primeiro, e depois nós vemos como cada espécie pode ser distinta, não é? E aí se menciona espécie por espécie, com a explicação de como a droga vegetal... Not working with plants, we are working with several drugs, so the description of the da característica da droga vegetal, né? Ainda que sejam características botânicas, são as descrições microscópicas desta parte da planta, e isso deve ser discriminado entre as espécies quando diferentes. E essa ilustração demonstra as características de todas essas 4 espécies mencionadas. Eu gostaria de agora apresentar um outro exemplo. Este é o tomilho. Aqui você tem, por exemplo, essa definição. Eu lhes mostrarei depois as outras definições. Neste momento, é importante saber que folhas são separadas do pêndulo, por exemplo, né? Ambas as espécies são aceitas e, naturalmente, a mistura de ambas. O tomilho e a erva timiano também, isso está incluído na farmacopeia europeia. Neste caso, nós temos aqui as diferenças microscópicas e macroscópicas entre o Thymus vulgaris e o Thymus zigis. E na identificação microscópica, eu não me aprofundarei nisso, apenas para que você saiba que nós o fazemos regularmente, mas agora eu gostaria de apresentar uma outra questão, não é, que tem a ver com os tipos químicos ou quimotipos, de acordo com a composição do óleo essencial, tanto no Thymus vulgaris quanto no Thymus zigis. Trata-se do timol, carvacrol, linalol, gerianol, que seja um óleo essencial do Thymus vulgaris ou Thymus zigis, possuem esses constituintes, seja o timol, linalol, geraniol, etc. Mas se nós passarmos aqui à definição do tomilho, quando nós falamos do teor, nós falamos de um mínimo de 12 mililitros por quilogramas de óleo essencial necessário. E depois a soma dos teores do timol e cavacol devem corresponder a um mínimo de 40% no óleo essencial. Ou seja, se nós determinamos um teor mínimo de, por exemplo, do teor de timol, isso significa que nem todos os quimiotipos, nós temos uma outra grafia de uma droga do tomilho, trata-se de um tipo um óleo de tomilho, o tipo timol. Então, nós aceitamos que ambos os materiais do Thymus vulgaris, Thymus zigis, para a obtenção desses óleos. E quando nós observamos aqui a composição desse tomilho, existe uma necessidade de algo de 37, 55%. Portanto, gostaria de mostrar agora é que, ainda que nós aceitemos aqui as 2 espécies, há certas diferenças internas das espécies, e isso significa que nem todo o material da tomilho, apenas o timol e o cavacol podem ser aceitos, porque nós oferecemos um óleo essencial com esses 2 constituintes em percentual superior a 40%. No caso do óleo, está determinado aqui que é o tipo time, e apenas o timolo pode ser aceito. E outros tipos, outros fenótipos dessas espécies não necessariamente oferecerão o óleo necessário. E depois falaremos aqui da identificação por cromatografia em camada delgada. Daqui nós temos o capítulo geral 2.8.25. Trata-se de um texto geral a respeito do HPTL, a cromatografia em camada de alta performance,
ou seja, a nova monografia, a monografia revisada, nós não incluímos o TLC, mas o HPTLC. E assim nós temos uma melhor análise dos parâmetros, né? Uma descrição mais detalhada dos métodos. Também introduzimos uma SST para verificarmos se as análises foram realizadas adequadamente antes de verificarmos os resultados, e também temos a introdução no mercado para termos uma identificação da intensidade das zonas nos cromatógrafos, nos cromatogramas, melhor dizendo, onde nós oferecemos as informações e os detalhes. Isso nos leva a ter uma descrição muito mais detalhada dos cromatogramas, e, além disso, nós introduzimos também imagens cromatográficas, não como algo obrigatório, naturalmente, né, mas é um material informacional que é introduzido na base de dados da Farmacopeia Europeia, e isso está disponível online também. Então, vocês podem verificar aqui o que nós estamos fazendo. Nós temos um teste de adequacidade do sistema, que é o SST, ambos muito próximos, isso precisa estar separado, e depois, na solução separada, nós temos duas intensidades, né, como dizemos aqui, uma normal, que é esta, e esta diluída de 1:4, de forma que assim nós temos duas intensidades utilizadas para compararmos as zonas no cromatograma quando nós fazemos a descrição. E, além disso, nós sabemos que a variabilidade inerente do material biológico está presente, então nós precisamos entender o que está sendo demonstrado. Então, nós sabemos, a partir da nossa base de dados, por exemplo, aqui, onde há diferentes lotes de drogas vegetais, ou mesmo preparações vegetais, demonstradas aqui, e assim o usuário pode entender essa descrição, porque talvez você não seja capaz de enxergar the zones, and these letters are shown also in the table that allow us isso vem de uma tabela que nos permite enxergar os critérios de aceitação. If we go back to the Cataiifolium conflore, this is one example where Este é um exemplo em que a cromatografia em camada delgada é necessária para termos mais de um critério de aceitação. Eu quero lhes dizer que, muitas vezes, quando você tem diversas espécies envolvidas numa única monografia, nós podemos estabelecer apenas um conjunto de critérios de aceitação, mas que seja válido para todas as espécies. Isso acontece, mas muitas vezes isso tampouco é possível. E, neste caso, nós temos aqui pequenas diferenças. Aqui, por exemplo, foi uma nessa espécie, que é a Monogina levigata e Azarolos, não é apresentado nesta zona, e, em lugar disso, olha, aqui nós estamos dizendo que esse vegetal vem de Cartagus pentagina e ele é misturado com outras espécies. E aqui nós temos uma zona amarela, e é assim que nós expressamos as intensidades no cromatograma em termos de marcador de intensidade que nós selecionamos. Quer dizer, e aqui vocês conseguem ver que, por exemplo, aqui a Monogina levigata, Azarolos, e não há zona amarela nesta parte. Em lugar disso, no caso da pentagina e misturas, nós temos essa zona amarela sempre aqui. Ou seja, isso é estabelecido quando necessário, porque nos oferece um critério distinto para diferentes espécies. Quando nós passamos para os testes, aqui nós podemos ter muitos e muitos testes a depender do tipo de produto. Por exemplo, uma droga vegetal, um óleo essencial, um extrato, ou seja, a depender do tipo de elemento, a monografia pode ser diferente. Na maioria dos casos, os requisitos do texto são os mesmos. Neste caso, normalmente, nós temos apenas um único conjunto de especificações para todas as espécies envolvidas na monografia. Apenas como exemplo, nós temos aqui o óleo de eucalipto. Diversas espécies são aceitas, como Eucalyptus globulus, Polybractea, Smith, ou seja, espécies de eucaliptos que são ricas em óleo. Normalmente esse óleo é retificado para se obter uma alta
quantidade. Higher than 70. But we have then E, one single então, nós temos aqui, olha, um único conjunto de faixas para o perfil cromatográfico, nesse caso, cromatografia a gás, que é introduzido na seção de textos na sua monografia. Quando nós passamos para o ensaio, eu lembro que esta é a determinação quantitativa de alguns constituintes da preparação ou da droga vegetal. Pode ser, por exemplo, os constituintes sem atividade terapêutica, ou melhor, com atividade terapêutica conhecida, marcadores ativos, marcadores analíticos, e essa terminologia ela é aceita, na verdade, ela é mais estabelecida do que aceita pela EMEA, que é a Agência de Medicamentos Europeia. Agora, eu quero lhes dizer que quando nós temos constituinte com atividade terapêutica conhecida, se estabelece que a sua eficácia clínica está relacionada com a quantidade deste composto, de maneira que nós, assim, podemos, de certa forma, classificar o produto conforme o teor deste componente. Com relação a marcadores ativos, são aceitos, mas não explicam, contribuem com a atividade, mas não explicam toda a atividade. E depois, esses marcadores ativos não são muito utilizados hoje em dia nas monografias ou pelo EMA. De forma que a maioria dos constituintes que são determinados no ensaio são marcadores analíticos. Ou seja, se eu ensino fitoterapia, por exemplo, de acordo com o meu entendimento, são marcadores que podem contribuir com a atividade, mas a agência de medicamentos não os aceita como contribuintes com o efeito clínico. Mas essa é uma discussão totalmente diferente e este não é o fórum para ela. Agora, no que diz respeito aos métodos cromatográficos preferidos, hoje nós temos uma modernização significativa com fotometria e HPTLC. Nós começamos também a implementação de capacidades quantitativas do HPTLC para a simplificação do controle de qualidade de certas drogas vegetais. These capacities are not being applied to the assay. E, ainda assim, isso se aplica ao ensaio. Vejamos aqui. E, seguindo aqui o mesmo exemplo, em todos os casos, na verdade, nós temos um conjunto de especificações para o ensaio, o que significa que nós temos aqui o mesmo método e os mesmos critérios de aceitação do teor. Neste caso, é a determinação de vitexina 2 e os derivativos de raminocida, ou raminocídio, e aqui seria desse percentual. Neste caso, nós temos um único pico correspondente a este componente, porque mesmo na droga vegetal existem diversos derivativos que estão na preparação e passam por uma transformação por hidrólise alcalina para estes componentes, de maneira que nós teremos apenas a identificação ou determinação de um único pico. Aqui vocês podem ver que há um segundo pico e ele é utilizado para o teste de adequacidade do sistema e o SST, porque nós temos aqui essa substância de referência e que é utilizada quando nós estamos realizando a cromatografia em camada delgada. Nós vemos aqui que esses dois picos estão separados com uma razão pico-vale estabelecido na farmacopeia. Agora, chegando ao final, eu quero explicar como as monografias da farmacopeia europeia são elaboradas. Bom, na verdade, eu devo lhes dizer que se trata de uma simplificação do tópico, porque para começar uma monografia, você precisa de uma proposta. Na maior parte das vezes, trata-se de algo estabelecido pela Real Farmacopeia Espanhola, ou a sua secretaria depender. Por exemplo, nós temos aqui uma proposta para a comissão. A comissão da Farmacopeia Europeia
é onde tudo é aprovado ou rejeitado. Ou seja, o problema introduzido aí precisa ser aprovado pela comissão. Isso precisa ser aprovado pela comissão. E qualquer aprovação para publicação na farmacopeia europeia precisa também ser aprovada pela comissão. Qualquer eliminação de uma monografia também precisa ser aprovado pela comissão. A proposta chega à comissão e eu devo lhe dizer que nós precisamos que pelo menos 2 países façam a solicitação ou proponham, o que favoreçam, não é, a elaboração da monografia, né? Então, a comissão encaminha essa solicitação ao grupo de especialistas, no nosso caso, são os grupos sobre drogas vegetais e preparações vegetais. Os grupos, eles então trabalham no tópico. O José Ângelo, ele explicou muito bem isso, né? E que esse trabalho precisa ser realizado. Eles vão validar os métodos, vão realizar ensaios interlaboratoriais para ter diversas amostras, ou seja, para, de certa forma, tentar estabelecer as especificações de algo que seja, de fato, representativo, né? E quando nós achamos que aqui no grupo de especialistas que nós temos um bom projeto, aí nós publicamos na Pharma Europa. É gratuito, você pode acessar, isso está no formato eletrônico no site da web, da EDQM. Não se trata da farmacopeia europeia, mas da Pharma Europa, né? Esses projetos de monografia são publicados ali para consulta pública. Depois disso, os usuários, os grupos nacionais de especialistas, a partir da secretaria, neste caso RFE, passa e faz os seus comentários, envia os seus comentários para o grupo de especialistas. Todos podem enviar comentários, inclusive vocês no Brasil. Vocês podem enviar os comentários ali para o helpdesk da Farmacopeia Europeia. E nestes grupos nós lemos, discutimos os comentários, aceitamos alguns deles, rejeitamos uns tantos outros, e a depender de como isso modifica o projeto, nós precisaremos de de uma nova rodada de consultas para publicação, ou melhor, consulta pública. Imaginem essa nova rodada, porque nós mudamos, por exemplo, um método, ou porque nós recebemos uma especificação para restringir essas especificações, uma coisa assim, e aí numa segunda rodada de consulta pública, ela segue a mesma direção, né, mesmo fluxo, e aí no grupo de especialistas nós observaremos esses novos comentários e quando o projeto for considerado concluído, nós então o apresentamos à comissão e a comissão normalmente o aprovará de maneira que ele será incluído na farmacopeia. Quando ele é publicado na farmacopeia, então ele será validado 6 meses após a publicação. Ou seja, existe um tempo para que a indústria possa reagir, atualizando os seus métodos a partir dessa nova monografia incluída na farmacopeia. Então, quem faz o trabalho? Aqui nós temos os grupos de especialistas que trabalham, são esses 2 grupos, né? Grupos trabalham com drogas vegetais, outros com preparações de drogas, tem outro com óleos graxos, etc. E nós nos encontramos apenas quando há algo a discutir, que é o ad hoc, né? E essas partes, esses grupos de trabalho não elaboram as monografias individuais. As monografias individuais são preparadas anteriormente. Aqui se lida com as monografias gerais sobre extratos ou avaliação de qualidade microbiológica da droga vegetal, dos alcaloides pinrolizidina, pesticidas também nas drogas vegetais, de tempos em tempos fazemos essa avaliação. Também nós temos aqui a medicina tradicional chinesa, ainda que se trate de um grupo de trabalho temporário, ad hoc, de fato ele está ativo já por muitos anos e é como um grupo permanente hoje em dia, né? E nós temos um outro grupo sobre água para a preparação de extratos, mas de qualquer forma, aqui não há necessidade de discussões sobre esses tópicos. Nesse momento, tampouco temos discussões sobre extratos, são os 2 grupos que neste momento estão inativos e que não têm necessidade de se encontrar.
Ou seja, até aqui, nós teremos, a partir de agora, eu digo, nós teremos algumas conclusões. Nós temos muitas outras conclusões que podem ser extraídas dessa apresentação, mas olha, 17% das monografias sobre preparações de drogas vegetais na farmacopeia europeia envolvem duas ou mais espécies, onde são necessárias identificações microscópicas e macroscópicas, indicando as diferentes características, e onde se aplica perfis de cromatografia em camada delgada, um procedimento de ensaio, um único conjunto de critérios de ação é utilizado para o conduto, independente do número de espécies envolvidas. E o que é mais importante, que é o que de fato determinante, vocês imaginam que esta talvez seja a resposta final, é que quando uma ou mais espécies forem relevantes, isso precisa ser analisado caso a caso. E, normalmente, isto dependerá fundamentalmente da composição química que estiver relacionada, por exemplo, se houver uma cidade botânica, e especialmente se você puder ser uma único procedimento a ensaio dos constituintes. Com isso, eu vou em sua atenção.